Fala, torcedor do Verdão. Aqui é o canal Palmeiras 365. As notícias mais quentes do Palmeiras. Todo dia. Se inscreve no canal e bora pro vídeo. Nas decisões. Puxando aqui para o Palmeiras que ganhou o jogo, André, o Abel falou na coletiva sobre o Veiga, foi perguntado sobre o Veiga, né? E o que ele falou sobre o Veiga, encheu a bola do Veiga, né? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Falou que quando chegou no Palmeiras, tinha gente queimando camisa do Veiga por aí, ninguém queria saber do Veiga e tudo que o Veiga fez, os números do Veiga, o quanto ele foi importante, convocação até para a seleção brasileira e tudo, e o quanto ele ainda pode render nesse time do Palmeiras. Chamou de liderança invisível. Liderança invisível. A gente está falando aqui de um Palmeiras que ainda está se ajustando, mas já é líder do campeonato, que tem coisas ainda para evoluir, mas quando o Abel fala isso, ele puxa talvez pela principal virtude dele, até no comando dessa equipe, e por isso os resultados estão aí, mesmo com um time que não parece pronto ainda, que é como a ele questão da gestão. Então, eu lembro de uma vez que o Veiga estava claramente num mau momento e Abel, disse que a responsabilidade era dele. Sim, foi. Porque continuava escalando. Eu lembro desgastando o jogador. Estou para dar uma folga para ele há um tempão e não consigo e coloco para jogar e ele é muito voluntarioso e joga. Não o faz tão bem porque devia estar passando por algum momento, alguma questão médica ou física. Então, se o relacionamento dele com o Veiga, a opinião que ele tem sobre o Veiga como jogador é bem antiga, né? E, assim, ele tem o Veiga numa alta conta. Eu acho que precisa ser assim, porque o Veiga é um jogador... não é comum. Não existem muitos Veigas no Brasil, no elenco do Palmeiras e em outros elencos. E a gestão do Abel é uma das características mais importantes que ele traz para o trabalho, uma das habilidades mais evidentes que ele tem e um dos motivos pelos quais essa, sob o comando dele, é a era de maior glórias de um time absolutamente glorioso na sua história, que é o Palmeiras. Mas 2024 2024 foi um ano decepcionante. E eu acho que esse ano tem que ser, pelo menos nos objetivos traçados, um ano em que o Palmeiras retorna aquilo que é a ideia de um Palmeiras vencedor, que conquista. São coisas importantes no calendário, não só o campeonato estadual. Quando ele diz no estadual, todo mundo no Palmeiras sabe o que eu penso sobre o campeonato estadual, e ele ganhou 3 em sequência, isso fica cada vez mais claro. Não é que ele despreze o campeonato estadual. Se der para ganhar, ele quer ganhar. Mas ele não faz a menor questão de ganhar o campeonato estadual. Ele quer ganhar outras coisas, porque ele sabe muito bem o que é importante. 2024 comprova isso. O Palmeiras ganhou o estadual e nada mais. E pessoas pediram a demissão dele, entraram em conflito com a diretoria, com razão, sem razão, naquele momento específico, mas um ambiente de uma certa ebulição que não é comum, ou pelo menos não foi a norma no Palmeiras em todos esses últimos anos. O fato do Palmeiras não estar jogando próximo do que é a sua capacidade, e eu acho que a cobrança vai ser maior esse ano, porque é o melhor elenco que o Abel tem. Sem dúvida. E o elenco de 25 do Palmeiras é o melhor, é o de nível técnico mais alto. E mais caro também. É o que tem jogadores com maior capacidade decisiva, e então cai sobre os ombros de um treinador que já comprovou a sua capacidade, não a obrigação, mas a tarefa de construir um time de futebol que ganhe, que seja compatível com a qualidade desse grupo. O Palmeiras do Abel sempre disse isso. Ao longo dos anos de conquista, sempre foi uma equipe de funções e não de figuras. Hoje ela pode ser uma equipe de figuras. Olha os jogadores que tem no ataque, aqueles que num jogo ou outro podem ficar no banco, porque a fila, especialmente do meio de campo para frente, enquanto o Estevão estiver aí, infelizmente está chegando a hora dele não estar mais, é uma fila acirrada e que é difícil andar, porque tem gente muito boa, mas o Palmeiras não joga aquilo que pode, acho que nem perto ainda, e lidera o campeonato, ou está próximo da liderança. Então, isso é um problema para os demais, porque a tendência é um técnico com essa capacidade e um elenco que oferece o nível que o elenco do Palmeiras oferece hoje, as coisas funcionarem. Com relação ao Veiga, a opinião do Abel sobre o Veiga só pode ser essa. E o Veiga ainda tem muita coisa a oferecer. Ele faz parte de um núcleo que está começando a se desfazer, né? Mas ele é um jogador de capacidade indiscutível
tecnicamente falando, é um dos melhores que o elenco do Palmeiras tem. Você que é um atacante de primeira linha, Breiler, hoje saiu o gol do Vitor Roque, né? E o Abel falou sobre isso na coletiva também, né? Carinho, paciência, vamos com tranquilidade, o pessoal é muito afobado, né? É aquele gol para tirar o peso, a partir de agora, a expectativa sobre o Vitor Roque, porque já tinha gente, 12 jogos, aí contratou esse cara, gastou uma grana, tá vendo? Não é tudo isso, já começa o pessoal já a querer descartar, né? Muda agora a chavinha para o Vitor Roque? Você que é um cara de muitos gols. Não teve muitas secas, né, Breiler? É verdade. Não, tive várias. Muito piores. Sai o gol, tira o peso, né? Tira o peso, sem dúvida. E o Vitor Roque saiu até emocionado, natural, né? Foram 12 jogos em que ele não conseguiu marcar, mas em que ele foi útil para o time. Então, do lado do Abel, é saber valorizar isso também. E acredito que o Abel, nesse ponto, é muito consciente da capacidade do Vitor Roque. E é normal, né? O André falando sobre equipes que estão na parte de cima da tabela, são equipes que, comparadas a outras, têm problemas muito menores. E problemas que a gente enxerga em Palmeiras e Flamengo hoje. Efetividade. Quando cria oportunidade, como o Palmeiras criou contra o Bahia, por exemplo, se tivesse sido um pouco mais contundente, possivelmente teria saído com a vitória contra o Bahia. Sim. No detalhe, num contra-ataque, diante de um bom adversário, perdeu em casa, mas isso não invalida o que o time faz de bom. Então, e até mesmo o que os atacantes fazem de bom. O Flaco Lopes hoje entrou no jogo e perdeu um gol. Que ele arranca bem, sai cara a cara com o Léo Jardim, tira demais de canhota. Mas ali é uma jogada em que ele tem méritos também, em que ele arranca, em que ele consegue ter mais velocidade que o zagueiro, chegar primeiro e bem para finalizar. Então, é normal centroavantes e atacantes perderem gols, porque na ideia do torcedor e na ideia de muita gente, né, que acredita que é só encaixar ali uma peça e tudo vai funcionar, o Vitor Roque chegou com uma contratação mais cara da história e o Palmeiras não perderia mais gols. E não é assim que funciona. O Paulinho, por exemplo, o Paulinho ainda não está na rotação física ideal, mas quando entrar, vai ser um jogador ainda melhor e que vai oferecer o que oferecia no Atlético. Então é ter calma com as coisas e naturalmente vejo como algo normal, seca, centroavante perder gol faz parte do ofício. Muito bem. Falamos nesse bloco.